Olá, bem-vindos ao segundo encontro do evento Poesia das Estrelas, um diálogo entre a ciência e a arte. Hoje falaremos um pouco sobre a reforma do sistema de constelações proposta pela União Astronômica Internacional em 1930. Veremos também como nomeamos as constelações e como designamos as estrelas do céu. Ainda falaremos sobre a translação da Terra e o ciclo das estações do ano, e a modificação que o firmamento sofre ao longo dos meses, acompanhando as modificações sofridas também pelo nosso ambiente. Observemos então um céu estrelado, estrelas que conseguiríamos ver em uma época qualquer do ano. Neste céu, os povos do passado então criaram as suas fantásticas figuras, representando os semideuses, os animais, os heróis das suas mitologias. Com o passar do tempo, essas figuras deixaram o firmamento e as constelações se transformaram apenas em estrelas unidas por linhas imaginárias, para que atualmente se transformassem mais uma vez em regiões fechadas do céu, que contêm as estrelas que observamos, mas também outros objetos celestes. Em 1930, a União Astronômica Internacional resolveu então organizar o sistema de constelações. Para isso, fixou em 88 o número delas e também os contornos que cada uma delas teria no céu. Isso quer dizer também que nós não iremos criar novas constelações e nem vamos distinguir as existentes, a não ser que uma reunião da União Astronômica Internacional, convocada especialmente para isso, altere o número de constelações do céu. Além disso, a União Astronômica Internacional também fixou a maneira pela qual nós iríamos designar as constelações. E para isso, usamos o latim, que é a língua universal da ciência. Os nomes das constelações são referidos, então, em uma forma do latim chamada nominativo, que grosso modo corresponde aos nossos substantivos próprios. Veja alguns exemplos. Scorpius, o escorpião. Canis Maior, o cão maior. Crux, o cruzeiro do sul. Taurus, o touro. Gemini, os gêmeos. Há uma segunda forma latina que também utilizamos na nomenclatura das constelações, particularmente quando queremos atribuir a posse de uma estrela ou de um objeto celeste a uma determinada constelação. Vejam então os genitivos dos nomes dessas constelações que acabamos de mencionar: Scorpii, Canis Maioris, Crucis, Tauri, Geminorum. As estrelas também são nomeadas no céu. Algumas delas possuem nomes próprios, nem todas, mas aquelas que mais se destacavam no firmamento, ou então que apresentavam alguma característica especial, receberam nomes próprios desde a antiguidade. Por exemplo, citamos 3 estrelas bem brilhantes do céu: Antares, Sirius, Fomalhaut. Vamos começar por Antares. Antares é a estrela mais brilhante da constelação de Scorpius, o escorpião. Ela possui uma característica relevante. É uma estrela brilhante do céu e de cor avermelhada. Seu aspecto é muito parecido ao de um dos planetas do Sistema Solar, o planeta Marte, o quarto em distância ao Sol. Marte, quando visto no céu, também apresenta a cor avermelhada e é bastante brilhante. Então, para os gregos, o planeta chamava-se Ares. E quando observavam esses astros no céu, para identificar a estrela do planeta, chamavam então o planeta de Ares e a estrela de Anti-Ares, ou o rival de Marte. Dessa forma, a estrela acabou ganhando um nome por sua semelhança em aspecto com o planeta vermelho. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno. Seu nome significa a resplandecente, uma nítida alusão ao fato de ela ser uma estrela muito brilhante do céu. Fomalhaut é a principal estrela da constelação de Piscis Austrinus, o peixe austral. A palavra Fomalhaut significa a boca do peixe e é, portanto, uma alusão à posição que a estrela ocupa dentro da constelação. Já nos referimos anteriormente ao astrônomo Johann Bayer. Em 1603, ele idealizou uma maneira pela qual poderíamos nomear as estrelas do céu, tanto aquelas que já possuíam nomes próprios, como também outras tantas que não possuíam nome algum. E a nomenclatura de Bayer foi construída de maneira bastante simples. Na realidade, ele individualizou cada uma das constelações do céu e viu no interior delas qual era a estrela mais brilhante. A essa estrela, ele atribuiu o nome da primeira letra do alfabeto grego, Alfa. A segunda estrela em brilho na mesma constelação deu-lhe o nome da segunda letra do alfabeto grego, Beta. A terceira estrela em brilho, o nome da terceira letra,
gama e assim sucessivamente. Mas há constelações do céu que possuem um número muito maior de estrelas do que letras do alfabeto grego. Então, para continuar sua nomenclatura, atrelou ao alfabeto grego o alfabeto latino, utilizando inicialmente as letras minúsculas. Mas não usou o J, porque as letras I e J em latim têm o mesmo som. Esgotado o alfabeto latino minúsculo, Bayer ainda utilizou 16 letras do alfabeto latino maiúsculo, mas também não usou a letra J. Assim, o firmamento continha inúmeras estrelas alfas, inúmeras betas, inúmeras gamas e assim por diante. Para diferenciar uma estrela de outra, para atribuir então a posse de uma determinada alfa a uma certa constelação, ele utilizou os genitivos dos nomes das constelações. Assim, no nosso caso anteriormente visto das estrelas Antares, Sírius e Fomalhaut, suas nomenclaturas então seriam: Antares, por ser a estrela mais brilhante de Escorpius, o escorpião, é também a estrela Alfa Scorpii. Sirius, a mais brilhante estrela da constelação de Canis Major, o cão maior, é também a estrela Alpha Canis Majoris. E Fomalhaut, a principal estrela, a mais brilhante de Piscis Austrinus, o peixe austral, é também a estrela Alpha Piscis Austrini. Com sua nomenclatura, Bayer então pôde nomear 65 estrelas em cada constelação. Na maior parte dos casos, isso também não é suficiente. Mas nessa primeira nomenclatura, acabou nomeando boa parte das estrelas do céu, e essa nomenclatura é utilizada até os nossos dias. Trouxemos então 3 exemplos para verificar a nomenclatura de Bayer. Veja lá. Estamos mencionando que a estrela Alpha Crucis é a estrela mais brilhante da constelação de Crux, o Cruzeiro do Sul, a primeira estrela em brilho. De fato, pela nomenclatura de Bayer, é exatamente isso. A estrela A minúsculo Carinae, estamos indicando que ela é a 25ª estrela em brilho dentro da constelação de Carina, a quilha do navio. Assim, observando a constelação da Carina, já tínhamos nomeado 24 estrelas através das 24 letras do alfabeto grego, e a estrela seguinte, a 25ª, deve ser a A minúsculo de fato. E por fim, a estrela C maiúsculo, Cygni, estamos indicando que ela é a 52ª estrela em brilho dentro da constelação de Cygnus, o Cisne. Portanto, usamos 24 letras gregas, utilizamos as 25 letras latinas minúsculas, o que já perfaz 49. A 50ª estrela seria a A maiúsculo, a 51ª B maiúscula e a 52ª C maiúscula. Nos 3 casos, a nomenclatura de Bayer está sendo utilizada corretamente. E após conhecermos um pouco sobre a história das clássicas constelações, falemos sobre as estações do ano, e particularmente sobre o outono. Talvez uma das mais interessantes definições para o outono seja a de Victoria Erickson. Se um ano fosse colocado dentro de um relógio, o outono seria a hora mágica. Na verdade, estes ciclos das estações do ano produzem também modificações nos próprios seres humanos. Já sabemos que temos uma ligação muito estreita com o cosmos, e essas modificações que a Terra produz ao longo do ano, seguindo o seu ciclo no movimento de translação, faz com que também alteremos o nosso humor, a nossa percepção sobre as coisas da natureza. É uma época de equilíbrio, de mudanças, muitas vezes de introspecção e talvez de reconexão emocional. Fatores que foram muito bem definidos nas palavras da professora Regina Tulin, que reproduzo agora. A natureza se prepara para a diminuição da energia do Sol, característica do período do inverno. Muitas espécies vegetais começam a perder as folhas, adaptando-se para a redução do metabolismo própria da estação mais fria. Os animais também modificam seu comportamento nesta época. Alguns se preparam para a hibernação, outros para uma época de escassez de alimentos. Os seres humanos, também submetidos a esse regime de variação de insolação ao longo do ano, respondem a essas mudanças de maneira mais sutil, tanto que muitas vezes nem nos damos conta do que realmente está acontecendo. Nessa época, é natural ficarmos mais introspectivos, mais serenos, sentirmos uma necessidade de diminuir o ritmo do cotidiano, mas a correria do dia a dia não nos permite atender esse apelo da natureza. Esse conflito entre o ser natural e o ser social pode nos trazer tristezas. Talvez até fiquemos deprimidos, pois a vida moderna
tem dificultado cada vez mais a nossa integração ou reintegração com a natureza. Aproveitemos, pois, este período em que a vida começa a se resguardar para refletirmos sobre as belezas de cada época do ano e de que maneira podemos equilibrar as demandas sociais e as biológicas. E vamos estabelecer agora a nossa conexão com o céu, apreciando como são os dias de outono. O Brasil possui uma grande extensão territorial em latitude. Boa parte do nosso território se situa entre o Equador da Terra e o Trópico de Capricórnio. Nessas porções do território brasileiro, as estações do ano não são muito marcantes. Mas fora dessas regiões, nas chamadas latitudes médias, os habitantes que nessas regiões vivem percebem que o ciclo das estações do ano de fato altera por completo o aspecto da paisagem. O primeiro sinal talvez seja a queda das folhas das árvores, que por sinal é talvez o que mais bem descreve o início do outono. Para nós que vivemos aqui na região intertropical, os primeiros dias do outono têm características muito semelhantes aos dias de verão. Ocorrem ainda chuvas fortes, eventualmente tempestades, e como dizia o maestro Tom Jobim, são as águas de março fechando o verão. Os últimos dias do outono já têm características semelhantes às do inverno. Nas manhãs, durante esta estação do ano, frequentemente observamos a paisagem brumada. A névoa úmida, ou eventualmente os nevoeiros, ocupam a paisagem, mas nas primeiras horas da manhã acabam se dissipando e então o sol aparece brilhando fortemente no céu. As noites são bastante límpidas, convidando a observação da Lua, dos planetas e também das estrelas. A primeira estação do ano que se inicia para nós no hemisfério sul após o início do ano é o outono propriamente dito. Tem uma duração de aproximadamente 92 dias, estendendo-se dos dia 20 de março até o dia 21 de junho. O início do outono é chamado em astronomia de equinócio, palavra que significa noites iguais. Isto porque, no dia 20 de março, o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. Nesse período do outono, o Sol se encontra sobre o equador da Terra e os dois hemisférios do planeta recebem quantidades iguais de energia. Entretanto, com o passar dos dias, a temperatura vai entrando em declínio e os dias vão se tornando cada vez mais curtos. Essas diferenças de insolação nos dois hemisférios poderão ser melhor conhecidas se analisarmos um diagrama completamente fora de escala, onde representamos a Terra e também o Sol. Em dezembro, quando ocorre o chamado solstício de verão para o hemisfério sul, os raios do Sol estão diretamente sobre o nosso hemisfério, enquanto que o hemisfério norte recebe os raios solares de forma oblíqua. 6 meses depois, quando se inicia o inverno para o hemisfério sul, o solstício de inverno em 21 de junho, nosso hemisfério agora é que recebe os raios oblíquos do Sol, enquanto que o hemisfério norte os recebe diretamente. Nas meia-estações, primavera e outono, os raios solares estão incidindo diretamente sobre o equador do planeta, enquanto que os dois hemisférios recebem, então, quantidades semelhantes de energia. Mas o que de fato produz essas diferenças de energia que os dois hemisférios da Terra recebem do Sol? Por que percebemos na natureza esse movimento do astro-rei, ora incidindo diretamente sobre o hemisfério sul, ora incidindo diretamente sobre o hemisfério norte? Para compreendermos o ciclo das estações e como ele é gerado, vamos analisar primeiramente um pouco da rotação da Terra, o movimento que ela realiza em torno de si mesma, ou em torno de um eixo imaginário que passa pelos polos norte e sul. Na imagem à direita aí embaixo, você vai perceber que o eixo de rotação da Terra é inclinado. E esta inclinação vale 23 graus e 30 minutos aproximadamente, e é a inclinação entre o eixo de rotação da Terra e uma reta imaginária, que é perpendicular ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. E observando agora a translação da Terra em torno do Sol, com o nosso planeta exibindo seu eixo de rotação inclinado, notamos que, de fato, dois fatores contribuem para que as estações do ano aconteçam. Primeiro, a própria inclinação do eixo de rotação. E segundo, o movimento de translação em torno do Sol. Nesse novo diagrama, também fora de escala, representamos mais uma vez a Terra, o Sol e parte da órbita do nosso planeta. Repare que em qualquer posição que a Terra esteja em relação ao Sol, sempre metade do nosso planeta se encontra iluminado, enquanto que a outra metade às escuras. A linha que divide a parte clara da parte escura da Terra chama-se terminador. E se no momento você estiver nesta primeira posição,
terá o Sol exatamente acima da sua cabeça e para você será meio-dia. Mas a rotação da Terra vai carregá-lo para o outro lado em algumas horas. E nesta segunda posição, você estará contemplando o céu noturno por volta da meia-noite. Imaginemos então que você esteja observando o céu sempre à meia-noite. E se agora pensarmos no movimento de translação da Terra, veremos que ao longo dos meses, você sempre olhando para o céu à meia-noite, estará sendo dirigido para porções diferentes do firmamento. E com isso, o céu observado em uma época é completamente diferente dos céus de outras ocasiões. Como o aspecto do céu noturno varia, podemos observar ao longo do ano a Terra numa posição que, digamos, corresponda ao mês de abril. E ali, você em pé, observando o céu estrelado, verá como seu panorama de fundo uma constelação chamada Léo ou o Leão. 3 meses depois, quando você estiver atravessando a estação do inverno, Léo terá cedido sua posição de destaque para Discórpios, o Escorpião. Com mais 3 meses, na primavera, lá pelo mês de outubro, Pégasus, o cavalo alado, estará sobre sua cabeça. Enquanto que em janeiro, em nossos meses de verão, o Órion estará brilhando acima do horizonte. E assim, ao longo de uma translação da Terra, veremos que o ciclo das estações acontecerá, o firmamento vai se modificando e 4 constelações serão observadas em destaque, cada uma delas em uma das estações do ano. No outono, a constelação que mais se destaca é a de Léo, o Leão. Por isso, ela é a constelação símbolo da estação. No inverno, Léo cederá sua posição de destaque para Discórpios, o Escorpião, que dominará o firmamento nas noites frias do ano. Na primavera, acima do horizonte norte, brilha Pégasus, o cavalo alado. E em dezembro, Órion, o gigante caçador, dominará o firmamento acima do horizonte. E encerramos esta primeira parte de nosso segundo encontro com esta frase de Carl Sagan. Mesmo depois de 400 gerações em vilas e cidades, não esquecemos. A estrada aberta ainda chama baixinho, como uma canção da infância quase esquecida. Até breve.